Fala galera, mais uma aula, mais um encontro começando para vocês aí. Primeiramente, gostaria de agradecer demais pela confiança em acreditar no nosso trabalho e levar ele aí, para dentro da sua casa, onde quer que você esteja, viu? Digo e repito sempre, motivo de muita alegria, muita satisfação poder estar aqui gravando e preparando a aula para vocês aí, tá certo? Nessa aula, eu quero discutir e debater com você um tema muito cobrado em concurso público, um tema central que basicamente estrutura quase todos os editais de concurso público por todo o país. Eu estou me referindo àquela parte bem inicial envolvendo números, operações e todos os contextos envolvendo as operações básicas. Não se engane, não é porque a gente conhece as operações básicas que a gente vai dizer que vai acertar 100% das questões das provas. As operações, elas são carregadas de propriedades e detalhezinhos que a gente precisa tomar muito cuidado numa preparação para concurso. Às vezes você fala assim, mas adição eu sei, multiplicação eu sei, mas tem algumas propriedades, algumas características que aparecem em prova e a gente precisa estar muito atento, tá certo? Como eu digo e repito muito essa ideia, o concurso público na atualidade mudou e mudou bastante o seu cenário. Pegar concurso de muito tempo atrás, você vai ver que tinha operações gigantescas que no final você tinha que fazer a conta das 5, tá? Hoje, a galera costuma trazer muito a questão da problemática, ou seja, a resolução de situação-problema. Todo edital de concurso público ele vai trazer para você o contexto matemático, vai sim, mas vai trazer também a resolução de problemas. Ou seja, a leitura, a interpretação e a resolução. É algo mais completo nesse sentido aí, beleza? Por isso, eu quero discutir e debater algumas questões e conforme elas forem aparecendo, eu vou revisando com você as propriedades que você jamais pode esquecer, tá certo? Vamos então? Venha comigo, olha só. Então eu estou me referindo basicamente à estrutura básica mesmo, elementar da matemática. Conhecer um pouquinho sobre os números inteiros, sobre os números racionais e as suas operações básicas, certo? Venha cá, olha só. Tudo começa com a história dos conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos são tão antigos quanto a própria humanidade. De acordo com a sociedade foi se tornando mais evoluída, os números também precisaram passar por aprimoramentos. Ou seja, fazer um passeio dos conjuntos numéricos é basicamente fazer um passeio pela história da sociedade. Veja só. A primeira estrutura de números que se conhece é a estrutura dos números naturais. Esses números naturais estão ligados muito à ideia da natureza e também à ideia da contagem. Então, quando você fala dos números naturais, em linhas gerais, você está falando dos números da contagem, tá certo? Essa estrutura de números naturais é uma estrutura bem primitiva, que só faz parte dos números naturais os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai. Os números da contagem, tá certo? Muitos podem estranhar e falar assim, mas professor, Brian, veja bem, cara, você vai começar uma contagem com 0? Exato. O conjunto dos números naturais, ele tem uma variante, tá? Essa variante é chamada de naturais asterisco. Os naturais seguidos do asterisco é basicamente só para indicar a exclusão do zero. Então veja só, com o asterisco, os números naturais terão apenas os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente, beleza? Essa é a diferença. Naturais, acrescenta o zero, naturais, asterisco, você está excluindo o zero da história, certo? Muito bem, entendido essa estrutura de números naturais, nós temos que passar por uma evolução. A sociedade passou por uma evolução, logo os números naturais já não eram mais suficientes para dar conta de tudo. Surgiu uma estrutura de números maiores, conhecida como estrutura dos números inteiros, tá certo? Os números inteiros, basicamente, são os números que surgiram imediatamente ou numa evolução natural dos números naturais. Com a ideia do dinheiro, surgiram dois conceitos muito importantes, o conceito de lucro e o conceito de prejuízo. Lucro representando números positivos, prejuízo, números negativos. Logo, essa estrutura dos números naturais
evoluiu para a estrutura dos números inteiros. E neste cenário, nós acrescentamos os números positivos e os números negativos, legal? Professor, por que os números inteiros são representados pela letra Z? Fácil, porque vem basicamente de uma tradução do grego, onde vem zal, significa inteiro, beleza? Então, o conjunto dos números inteiros representado pela letra Z. Note que nessa estrutura eu tenho todos os negativos acrescentando todos os positivos, logo fica uma estrutura mais complexa, certo? Bom, durante um tempo foi muito bom essa estrutura natural, inteiro, tranquilo. Só que nós não tínhamos como representar frações, partes, pedaços, fragmentos. Por isso, precisou-se de uma nova estrutura numérica conhecida como conjunto dos números racionais. Os números racionais, eles são basicamente todas aquelas frações. Claro que frações é um tema que precisa ser discutido com mais profundidade, mas a história das frações basicamente surgiu com os números racionais. Para construir um número racional, você vai usar para isso dois inteiros, perfeito? Então, esses inteiros eu coloquei aqui como P e Q. Lembrando que uma fração não pode ter zero, por isso que aparece o Q asterisco aqui, legal? Bom, dentre as frações, a gente não pode deixar de acrescentar números decimais de um modo geral e dízimas periódicas, tá? Essa estrutura é bem importante de ser lembrada, certo? Bom, durante um tempo, positivos, negativos e frações estavam resolvendo todos os nossos problemas. Mas a sociedade continuou passando por transformações, os problemas tornaram-se mais sofisticados e houve uma evolução natural das coisas. Vejamos, olha só. Tem ainda os números irracionais, que são aqueles números que não podem ser escritos como fração. Alguns exemplos, por exemplo, o π. Lembra do π lá da circunferência? Não. 3,1415. Estima-se, já encontraram mais de 1 milhão de dígitos após a vírgula e esses dígitos não seguem uma lógica, ou seja, são números que não são escritos como frações. Toda essa galera forma o conjunto dos números reais. Os reais nada mais é do que unir todos aqueles que a gente tem até o momento, legal? Veja aqui, primeira estrutura dos números naturais, não esquece que é da contagem. Segunda estrutura dos números inteiros, onde a gente coloca os positivos e os negativos. Depois nós temos os racionais, que é o aparecimento, o surgimento das frações, perfeito? Na forma de diagrama, olha lá, naturais, superado pelos inteiros, que por sua vez tem os racionais, que não se misturam com os irracionais. Claro, não posso unir, deixar juntos os números que são frações com aqueles que não são frações. E toda essa moçada transforma-se nos números reais. Muito bem. Para cada número real, a gente consegue associar um número na reta numérica. Olha lá, os naturais, os inteiros, os racionais, aqueles que não são racionais, que são os irracionais, e todo mundo na reta numérica é conhecido como números reais, legal? Bom, sobre os números reais aparecem as operações que a gente conhece, a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, a potência, a radiciação, tudo que se conhece, tá? Agora, quando se fala em concurso público, o que você precisa saber dessas operações, tá certo? Veja, se faz muito tempo que você não estuda, que você não tem essas habilidades, que você precisa começar realmente entendendo o conceito de número, junto com essa aula tem um anexo lá, que você vai ter basicamente do começo de tudo das coisas, tá? Então dá uma olhadinha naquele anexo, tem bastante problemas resolvidos. Aqui eu vou revisar as características e as propriedades usando exercícios, tá? Então vou pegar questões de concurso para você já sentir o drama, como funciona essa parte inicial, tá certo? Vem cá, olha só. Primeiro problema, vamos lembrar da operação mais temida por muita gente, que é a operação de divisão. A divisão coleciona pessoas que não gostam. Olha só, veja, assinale a alternativa que apresenta o número que dividido por 13 dá quociente 584 e resto 5. E aí? Lembra mais ou menos dessa ideia? Vamos lá. Seguinte, a divisão é assim, A dividido por B dá um C e um resto R. Vamos lembrar do nome dos caras? Juntos, o A
é o nosso dividendo. Muito bem. O B é o divisor, certo? O C é o resultado quociente, certo? E o resto é o R, legal? Então vamos lá. Qual é o número que, quando dividido por 13, dá quociente 584 e resto 5? Perfeito? Nesse primeiro exercício, além de lembrar os nomes do divisão, eu quero te lembrar como é que faz a prova real. Lembra como é que faz a prova real da divisão? Tenho certeza que sim. Olha lá, ó. É que você faz o quociente vezes o divisor mais o resto e o resultado é o dividendo. Vem cá, esse valor que nós estamos procurando vai ser basicamente a multiplicação de 584 por 13, acrescentando o resto 5, perfeito? Vem cá, vou revisar com você, nesse início é importante revisar com você, alguns conceitos envolvendo a parte operacional. Olha só, como faz a multiplicação de 584 por 13? Ó, 584 multiplicado por 13. Vamos lá, 3 vezes 4 é 12, 8 vezes 3 é 24, com mais 1 dá 25, subiu 2. 3 vezes 5 é 15, com 2 dá 17, legal? Muita gente pergunta assim, mas Brian, tem que colocar o zero ou mais ali? Tem professores que ensinam com zero. E tem outros que ensinam com mais. Olha, do ponto de vista matemático, tá? Eu sei que isso não faz diferença no concurso, mas o correto é colocar o zero. E deixa eu te explicar por quê. Coloca-se o zero porque esse dígito 1 aqui, ó, ele não é da unidade, ele é da dezena. Toda dezena tem o zero, por isso coloca-se o zero. E na centena colocaria-se 2 zeros e assim sucessivamente. Vamos lá? 1 vezes o 4 é 4, 1 vezes o 8 é 8, 1 vezes o 5 dá 5. Legal? Somando tudo, ó, unidade 2, dezena 9, centena 7 com 8 dá 15, legal? Milhar dá 7. Então ficou 7,592. Somando com 5, 7,597. Resultado que aparece aqui na letra E. Maravilha? Então a primeira questão aí, relembrando operações básicas envolvendo divisão, multiplicação, certo? Vamos em frente, fica mais sofisticado. Olha lá, no esquema abaixo tem o algoritmo da adição de dois números naturais, em que alguns algarismos foram substituídos por letras A, B, C, D e E. Legal? Determinando-se corretamente o valor dessas letras, qual é o valor da operação que ele sugere aí, legal? Então olha lá, essa parte inicial de operações ainda aparece, mas veja que aparece um pouquinho mais sofisticado, legal? Vamos lá, 6 mais quanto vai dar 5? Só assim, professor, 6 mais nada dá 5, ou seja, ultrapassou o 10, tá certo? Então eu preciso colocar aqui, ó, 6 mais 9, confere? 6 mais 9 dá 15, legal. Agora repare, ó, 1 mais 8 dá 9, certo? 9 não vai dar 6, então porque deu 16, confere? Então o que a gente vai fazer? Vai colocar um 7, olha lá, 1 mais 7 mais 8 dá 16, então B é 7, legal. 1 mais 4 dá 5, para dar 8 é 3, então o C é 3, legal? 1 mais 0 dá 1, então E é igual a 1. E que número mais 1 dá 6? Então A é igual a 5, beleza? Rapidinho então, ó, A é 5 mais o B, que é 7, menos o C, que é 3, legal? Mais o D, que é 9, menos o E, que é 1, certo? Juntos, 5 mais 7 menos 3 mais 9 menos 1 é igual a 17. 17, valor que aparece aqui na letra C. Maravilha? Lembrando, né, que nós colocamos lá unidade, dezena, dezena, centena, centena, e se tiver vírgula, vírgula embaixo de vírgula. Maravilha? Vamos continuando? Olha só, mais uma. Veja,
Agora, depois que você revisou comigo essa parte inicial aí, ó, vamos pensar agora na resolução de probleminhas. Veja o primeiro problema, ó. Os alunos de uma faculdade de História criaram a espiral do tempo num dos pátios da escola. Na espiral do tempo, todos os anos da era cristã são representados segundo a lógica da figura a seguir, na qual só foram mostrados de 1 a 9. A espiral é atualizada anualmente, representando-se o ano que se inicia seguindo a mesma lógica dos anteriores. Se a soma de todos os números que compõem a espiral do tempo em 2009 é S. Então, ó, até 2009 a galera já fez e o resultado é S. Eu quero saber, em 2010, quanto passará a ser essa soma. Vejamos. Repare lá na lógica, tá? Eu quero deixar uma dica para você que serve para matemática, serve para raciocínio lógico, que é a seguinte. Sempre parta do caso particular para o caso geral. Não queira olhar lá na frente se você não entendeu os primeiros passos da conta. Quer ver, ó? O primeiro passo é entender o cenário que está acontecendo, ó. 1, depois 2 vezes o 2, depois 3 vezes o 3, depois 1, 2, 3, 4 vezes o 4, depois 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 5, 6 vezes o 6 e assim sucessivamente. 7 vezes o número 7, 8 vezes o número 8, 9 vezes o número 9 e por aí vai. Se até 2009 já está feito, não tem que se preocupar. Só precisa fazer do ano de 2010. Ora, para fazer o ano de 2010, é só você pensar que o trabalho que eles teriam que fazer no pátio é escrever 2010 vezes o número 210. Então é S mais 2010 vezes o ano de 2010. Uma dica legal para você aqui, ó, seguinte. Se você tem que multiplicar 2010 por 2010, faça a multiplicação de 201 por 201. Assim, você só acrescenta 2 zeros no final. Olha lá, ó. Uma vez o 201 é 201, perfeito? Vamos para a dezena. 0 vezes o 201 é 201. Vamos para a centena, ó, 2 zeros. 2 vezes o 201 vai ser 402, perfeito? Continhas, 40201, legal? Agora, você tem basicamente o seguinte cenário. Olha lá, opa, fiz a continha errada. Vamos de novo. 1, 0, 4, 0, 4. Agora sim, me desculpe. Veja, como eu disse, a gente fez 201 vezes 201, agora tem que acrescentar 2 zeros porque era 2010, 2010. Então pronto, ó. O resultado é 4.040.100. 4.040.100, resultado que aparece aqui na letra A. Ou seja, a soma que já estava pronta, acrescenta esse valor, 4.040.100. Perfeito? Vamos para mais uma? Olha lá. Sabendo que x dividido por y é igual a 12. Vem cá, ó. X dividido por y é igual a 12. Pergunta. O dobro de x dividido pelo triplo de y é quanto? Veja, se x dividido por y é igual a 12, a gente pode usar o mesmo raciocínio da prova real. Lembra que o x é 12 vezes o y. Legal? Muito bem, entendido isso, você vem aqui na outra conta, ó, e fala assim, meu, esse x eu posso trocar ele. Como assim trocar ele? No lugar do x, eu posso colocar quem é igual a x. E quem é igual a x nesse caso? 12 vezes y. Então vai ser 2 vezes 12 vezes y dividido por 3y. Confere? Olha a estratégia aqui. Dizer x é a mesma coisa que dizer 12y. Então vamos lá na outra conta, no lugar do x coloca 12y.
24y dividido por 3y dá quanto? Quanto que é 24 dividido por 3? 8. Afinal de contas, 8 vezes o 3y é 24y. Então, vamos lá? O dobro de x dividido pelo triplo de y dá 8. 8, resultado que aparece aqui na letra A. Legal? Vamos continuando, revisamos algumas operações básicas. Vamos entrar num outro universo que também cabe aqui. Olha só. Desprovido de meios tecnológicos, um analista calculou corretamente o valor do reembolso R relativo a um gasto G de R$ 49, determinado conforme os termos de um contrato assinado, pela expressão reembolso R é 6 vezes G elevado a meio. Legal? Eu quero saber qual é o valor do reembolso. Perfeito? Muito bem. Aqui nós já começamos a trabalhar com o universo da potenciação. A potenciação sempre é um tipo de operação que gera muita dúvida e principalmente pode trazer muito erros em prova. Veja só, a ideia inicial de potenciação eu tenho certeza que todo mundo conhece. O problema é as consequências e algumas propriedades que a potenciação tem. Veja, a ideia original da potência é o seguinte, ó, se você tem A elevado a M, é A vezes A, vezes A, vezes A. Quantas vezes? M vezes. É isso. Isso é potenciação. A elevado a M é A vezes A, vezes A, M vezes, tá certo? Bom, nós temos aqui o A sendo a base, muito bem. Aí aqui eu tenho o M, que recebe o nome de expoente, e o resultado é a potência. Maravilha. O problema é quando tem expoente fracionário. Você fala assim, professor, como que eu vou resolver uma conta com expoente fracionário? Então veja, olha só. Toda vez que o expoente for fracionário, aqui entra uma propriedade da potência, ó. Independente de quais são os números, tá? Expoente fracionário é sinônimo de raiz. Raiz aí é o seguinte, o número que está em cima mora dentro da raiz, olha, não esquece disso, ó. E o número que está embaixo mora fora da raiz. Então vamos tirar limpo agora no exercício, ó. 6 vezes G, expoente fracionário, é raiz. O número que está em cima mora dentro, o número que está embaixo mora fora. Ou seja, é 6 vezes a raiz quadrada do G. Como o G é 49, venha comigo agora, ó. Reembolso é 6 vezes a raiz de 49. Quanto é a raiz quadrada de 49? Boa, é 7. Professor, mas por que é 7? Porque 7 vezes 7 dá 49. Então, o valor do reembolso é 6 vezes 7, que dá 42. Perfeito? 42, resultado que aparece aqui na letra E. Veja mais uma vez, como eu quero discutir com você, o seguinte, ó. Nesse tipo de problema, fica clara a proposta do concurso público. Leitura, interpretação e resolução. Tem que conhecer as propriedades? Tem, mas tem que ter uma leitura e uma interpretação adequada. Só é possível desenvolver isso resolvendo e praticando muito exercício, tá? Vivendo muito questões de concurso, você chega nesse aprimoramento e consegue dar conta de fazer as questões. Maravilha? Vamos em frente? Vamos lá, tem mais questões. Olha só, aqui começamos a discutir com mais profundidade ainda a ideia da potenciação. Repare, essa é uma questão muito marota, eu gostaria que você parasse o vídeo e tentasse resolver, tentasse colocar em ordem crescente os números para nós. Vamos ver? Seguinte, ó. Começando, vamos fazer a operação com J. Vamos descobrir qual é o melhor resultado para J. Você concorda que 22 ao cubo pode ser escrito como 2 ao cubo vezes 11 ao cubo? Só assim, professor, eu não concordo, eu não entendi essa propriedade. Fácil, ó. É que 22 é 2 vezes 11. Então, 2 vezes 11 ao cubo, eu posso fazer 2 ao cubo, 11 ao cubo. Legal? Sobre
11 ao quadrado vezes 2. Deixa eu te mostrar uma outra propriedade que vai fazer simplificações durante muito tempo. Ó, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 11 ao cubo é 11 vezes 11 vezes 11. Denominador 11 ao quadrado é 11 vezes 11 vezes 2. Legal? Bem detalhadinho para você. Agora acompanha, ó, um 11 no numerador, um 11 do denominador vai embora. Um 11 no numerador, um 11 do denominador vai embora. Um 2 do numerador, um 2 do denominador vai embora. Se o denominador acabou, ficou só 2 vezes 2 vezes 11. 2 vezes 2 vezes 11 dá 44. 44 é o valor do J. Lembra que a gente tem que colocar na ordem crescente. Se é para colocar na ordem crescente, a gente vai ter que ver todos. Então, mais um. Agora, vamos no K. Aqui tem outra propriedade que derruba a galera. Olha só, preste atenção. Tem algumas propriedades da potenciação que você não pode esquecer, tá? Primeira propriedade. Na multiplicação de potências de mesma base, nós podemos manter a base e somar os expoentes. Já na divisão de potências de mesma base, nós mantemos a base e diminuímos os expoentes. Terceira propriedade, quando tivermos a potência de uma potência, mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Legal? Essas são propriedades elementares que a potenciação tem. Só que essa terceira propriedade só pode ser usada quando tem parênteses. Note que a questão que eu trouxe, ela é muito marota, porque eu preciso fazer 2 elevado ao quadrado vezes 3. Então aqui não é com parênteses, tá? Você vai ter que fazer assim, ó. 2 ao quadrado é 4. Então, vai ficar 2 elevado à quarta vezes 3. 2 elevado à quarta é 16. 16 vezes 3 dá 48. Então, o valor de K é 48. Não entendeu direito? Então, vou mostrar para você no L agora. Olha lá, L. Eu tenho 3 elevado ao cubo elevado ao quadrado. 3 à quinta vezes 2. Repare. Quando não tem parênteses, você faz a potência. Então, lá de cima, ó, 3 ao quadrado é 9. Então, ficou 3 elevado a 9 sobre 3 elevado a 5 vezes 2. 3 elevado a 9 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes. Como eu tenho 9 vezes a potência, a base 3 em cima, e 5 vezes a base 3 embaixo, eu vou conseguir cortar 5 em cima, 5 embaixo, ficando 3 à quarta. Confere? Vou até escrever assim, ó. 3 à quinta vezes 2. Ó, 5 repetições do 3 simplificam, sobraram 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta é 81. E 81 por 2 é 40,5. É a metade de 81. Legal? Então, 40,5. Maravilha. Vamos continuando. Tem mais continhas aí, ó. J, K, L. Agora vem o M. Vejamos, ó. 2 vezes 7 ao cubo. Então, ó, 7 ao cubo, 7 vezes 7 vezes 7. 14 é 2 vezes 7. Repare, simplifiquei o 2 com o 2, simplifiquei o 7 com o 7 e sobrou 7 vezes 7, que dá 49. Legal? Todos os números na mão. Pergunto a você agora, colocar na ordem crescente. Colocar na ordem crescente do menor para o maior. Quem é o menor de todos? O L. Legal. Depois vem quem? Muito bem, vem o J, 44. Depois vem quem? O K, que é 48. E por último o M, que é 49. L, J, K, M, resultado que aparece aqui na letra C. Muito cuidado com essas operaçõezinhas aí. Vamos fazer mais uma? Olha lá, mais uma.
o número de divisões sucessivas por 2, sempre considerando o quociente da divisão como dividendo da divisão seguinte, para que a partir do número 2.500 obtenha-se a primeira vez um quociente menor do que 1. Então, olha só, você vai fazendo a divisão do número por 2. Sempre o resultado que tiver vai dividindo por 2, perfeito? Ele quer saber quando que essa divisão fica decimal, perfeito? Repare, vamos comigo, ó. 2 vezes 2 dá 4. A divisão de 2.500 por 4 é inteira, não é decimal. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. A divisão de 2.500 por 8 é decimal. Repare que depois vem 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Note, 2 elevado a 11 é 2048, mas tem um detalhe. 2.500 dividido por 2048 ainda não é decimal. A próxima potência é 2 elevado a 12. 2 elevado a 12 é 4.096. E aí sim, a divisão de 2.500 por 4.096 é uma divisão decimal, ou seja, tem quociente menor do que 1. Então, qual é o expoente? O expoente é 12, resultado que aparece aqui na letra C. Legal? Repare, você pode fazer a divisão de uma única vez ou fazer a potência dessa divisão, já que você está dividindo por 2 várias vezes, tá certo? Vamos fazer mais uma? Olha só, quero saber qual é a divisão de 3.600.000, olha só que divisão marota, por 0,0003. 0,000, 4 zeros, né? 3. Legal? Muito bem. Aqui eu tenho que lembrar outro conceito básico, que é o seguinte, ó. A divisão com vírgula, teoricamente, ela não se faz, não se efetiva. O que a galera faz é um truque. Aquela história de igualar depois da vírgula nada mais é do que pensar da seguinte forma, ó. Qual é o número que eu preciso multiplicar para transformar, para eliminar a vírgula aqui? Fácil. Repare que eu vou ter que deslocar a vírgula 5 casas. Se eu vou deslocar a vírgula 5 casas, eu vou ter que multiplicar por 100.000. Concorda? Multiplicando por 100.000, eu elimino a vírgula. Só que aqui é a lei da compensação. Toda alteração no denominador, na parte de baixo, tem que ser compensada no numerador, na parte de cima. Ou seja, você também vai ter que multiplicar por 100.000. Resumo da nossa conversa. Olha só, depois de fazer essas alterações, nós já tínhamos 5 zeros e passaremos a ter 10 zeros. Então, é 36, seguido de 10 zeros. 3, 6, 9 com o 10, beleza? Dividido por 3. Quanto que é a divisão de 36 por 3? Dá 12. Perfeito? Então, eu tenho aqui, ó, 120 com 9 zeros. E 120 com 9 zeros são 120 bilhões aí. Legal? Então, lembre-se, para eliminar a vírgula, você vai multiplicar por uma potência de 10. Toda alteração embaixo foi compensada em cima, resolvido aí mais uma questão dada a conta. Perfeito? Veja mais essa aqui, ó. O número natural que é divisível por essa conta, legal? Veja que a pior ideia que você pode ter nessa questão é você tentar fazer a conta. Gente, 2 elevado a 103 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 103 vezes. Completamente incabido. Mas dá para brincar assim, ó. Como todo mundo tem 2 elevado a 100 no mínimo, confere, no mínimo 2 elevado a 100 todo mundo tem. Esse 2 elevado a 100, eu posso colocar ele como um fator comum. Entenda comigo, ó, 2 elevado a 103 é 2 a 100 vezes 2 ao cubo. Confere?
2 elevado a 102 é 2 elevado a 100 vezes 2 ao quadrado. 2 elevado a 100 é 2 elevado a 101 é 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a primeira. E 2 elevado a 100, agora sim, é 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a zero. Lembrando que todo número elevado a zero dá 1. Legal? Muito bem. Agora, vamos colocar 2 elevado a 100 em evidência. Aquilo que é evidente é aquilo que todo mundo tem. Quando o cara ganha evidência, ele ganha destaque, a gente exalta ele, joga lá para fora dos parênteses. Quem ganhou o destaque? 2 elevado a 100. Quem não ganhou destaque? 2 elevado ao cubo, mais 2 elevado ao quadrado, mais 2 elevado à primeira, menos 2 elevado a zero. Repare que a conta mais pesada a gente deixou de fazer, que é 2 elevado a 100. Agora, venha comigo, ó. 2 elevado a 100, continhas. 2 ao cubo, pelo amor de Deus, não é 6, é 8, né? 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao quadrado é 4, perfeito? Aqui, 2 elevado à primeira é 2, menos 2 elevado a zero, que dá 1. Legal? 2 elevado a 100. 8 mais 4 mais 2 menos 1 dá 13. Então, é 2 elevado a 100 vezes 13. Ou seja, esse número aqui, ó, ele aceita divisão por 13, porque ele é 13 vezes alguém. Mas não tem 13 na resposta. Beleza, por que não tem 13? Olha o truque agora, ó. É 2 na 99 vezes 2 a primeira vezes 13. 2 a primeira é 2 vezes 13 dá 26. Além de ser possível fazer a divisão por 13, também é possível fazer a divisão por 26. 26, resultado que aparece aqui na letra E. Maravilha? Sendo assim, eu fecho essa aula, fecho minha participação por aqui, revisando conceitos que são muito importantes para você que está se preparando junto com a gente aí, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta mais uma aula para você já é meu convidado aí, beleza? Deixa sua curtida, deixa seu comentário, ele é muito importante para a gente, tá certo? Sucesso para você, um bom estudo, forte abraço, tchau, tchau!